seguindo aqui no parágrafo 6, gente. A posição, né, do Schopenhauer perante a arte. Vamos lá. Bom, então, depois de fazer essa ponte, né, no parágrafo 5, entre, de um lado, a produção artística e, de outro lado, a produção filosófica, ou os valores filosóficos que dariam sustentação a essa produção artística, o Nietzsche, ele se aprofunda um pouquinho mais na concepção do Schopenhauer do que seria a arte. E ele faz uma exploração aqui da definição kantiana do belo. Essa exploração ela é realizada por meio de uma comparação entre entre as definições a respeito do que é o belo. De um lado, a definição de Kant, como eu já expliquei, um filósofo alemão do século XVIII, e de outro lado, a definição de Stendhal. Stendhal é um escritor francês cujo florescimento artístico se deu na primeira metade do século XIX. A sua obra mais famosa da literatura é O Vermelho e o Negro. Tá? Nietzsche gostava muito do Stendhal, ele faz vários elogios ao Stendhal ao longo da sua obra. Bom, e o Nietzsche, ele contrapõe essas duas definições sobre o que é o belo, tá? Para tentar entender e explorar a concepção schopenhaueriana do belo. Ele só recorre a essa divergência, mas o foco dele é entender o Schopenhauer. Bom, segundo Kant, o que seria o belo? O belo é aquilo que agrada sem interesse. Tá? O Nietzsche, ele vai fazer até alguns comentários. Nietzsche, ele vai até fazer alguns comentários irônicos, alguns comentários, até uma certa chacota diante dessa concepção kantiana. Vai dizer que é uma concepção fria, uma concepção desprovida do calor humano, por assim dizer. No caso do Stendhal, o belo seria o quê? Seria uma promessa de felicidade. E, portanto, algo diretamente ligado ao interesse humano. E que já fique claro aqui, né, a concepção defendida pelo Nietzsche é justamente a do Stendhal. Nessa dualidade aí, o Nietzsche, ele vai concordar com o Stendhal. E o Nietzsche, ele desvaloriza a concepção kantiana do belo, fazendo, como eu mencionei, né, essa chacota, esses comentários meio irônicos aí, afirmando que ela seria uma concepção parcial, por dois motivos. Primeiro, ela não engloba a experiência artística, ela não engloba a experiência do belo do ponto de vista do criador, mas apenas do ponto de vista do espectador. Segundo, ela tem uma concepção, ela tem como pano de fundo uma concepção bastante desapaixonada do ser humano. Um olhar para o ser humano que se pretende ser neutro, racional, frio, impessoal. Tá? Obviamente, essa é a tônica, esse é o tom principal da filosofia kantiana. Essa concepção, né, do ser humano como sendo fundamentalmente um ser racional. E que aquilo de mais importante, aquilo que realmente determina a nossa vida, vamos falar assim, seria a nossa razão. Tá? Nietzsche, como filósofo do século XIX, ele avança na esteira do Schopenhauer. O Schopenhauer, portanto, né, tendo em vista tudo isso que eu mencionei, expliquei sobre a filosofia de Schopenhauer, parece ficar bastante claro que Schopenhauer, ele dá muito menos valor à razão humana, como o principal móvel das nossas decisões, das nossas ações. Posteriormente, não por acaso, Sigmund Freud vai desenvolver a base teórica da psicanálise e vai dizer a mesma coisa. Vai dizer, olha, vocês estão achando que, né, nós somos um animal racional, que todas as nossas decisões, todo o nosso comportamento, a nossa forma de ver o mundo, ela seria marcada, né, ela seria profundamente determinada pela nossa racionalidade? Sinto muito, meu pessoal, tá? Nós somos determinados, sim, por impulsos, por forças de natureza inconsciente, por pulsões, por desejos, né, por afloramentos de energia psíquica que sobrepujam a nossa razão e que determinam o nosso comportamento, inclusive, às vezes,
nos levando a tomar atitudes e tomar decisões que a gente racionalmente não quer, né? O sujeito obeso, que tem diabetes, que não pode comer doce, né? Se ele fosse 100% racional, ele simplesmente, quer dizer, ninguém mais precisaria se preocupar com dieta, né? As pessoas simplesmente parariam de comer e falam, não, eu tô vendo que não tá mais saudável para eu continuar comendo desse jeito, eu vou parar de comer. Mas não é isso que acontece com o ser humano. Tá? A gente abusa da comida, da bebida, do sexo, do jogo, de né, quaisquer tipos de substâncias. A gente se arrepende de ter tomado certas decisões em vários momentos das nossas vidas, tá? Num tipo de comportamento que psiquicamente, para Freud, né, é fruto de pulsões, é fruto de desejos. Tá? Então, seguindo por essa linha, é natural que Nietzsche vai criticar essa concepção kantiana, que né, esse olhar para o ser humano que se pauta por essa neutralidade, por essa racionalidade, por essa impessoalidade. Tá? E essa dimensão racional, né, tendo em vista que nós somos, de forma irremediável, nós somos marcados, determinados, nós somos atravessados por esse monte de pulsões, desejos, vontades, impulsos, instintos, chame como quiser, tá? Essas forças de natureza orgânica e de natureza psíquica, tá? Por isso que para Nietzsche fala-se tanto em fisiopsicologia. Uma vez que para Nietzsche o ser humano é isso, então essa dimensão racional, né, fria, impessoal, isso representa apenas uma pequena parte da vida, tá? E aqui, né, vale a pena citar, ler um trechinho aqui do parágrafo 6, tá? Que quando o Kant está falando, né? Desculpa, quando Nietzsche está falando sobre a concepção kantiana do belo. Nietzsche vai nos dizer, parágrafo 6, se ao menos esse, abre aspas, espectador, fosse bem conhecido dos filósofos do belo, conhecido como uma grande realidade e experiência pessoal, como uma pletora de vivências fortes e singularíssimas, de desejos, surpresas, deleites no âmbito do belo. Mas receio que desde sempre, que sempre ocorreu o contrário, e assim recebemos deles, ou seja, desses filósofos do belo, desde o início, definições em que, como na famosa definição que Kant oferece do belo, a falta de uma mais sutil experiência pessoal aparece na forma de um grande verme de erro. Tá? Esse comentário aqui, ele sintetiza bem a ironia que o Kant, tá, né, a forma de chacota, a forma irônica por meio da qual Nietzsche está se referindo ao Kant, e também faz referência à primeira frase do parágrafo 1 do prólogo do livro, tá? Que eu faço questão aqui de ler. Tá? Prólogo, parágrafo 1. Nós, homens do conhecimento, Nietzsche está se colocando aqui como um filósofo entre filósofos. Nós, homens do conhecimento, não nos conhecemos de nós mesmos. Nós somos desconhecidos. E não sem motivo. Tá? Se a gente for, e eu fiz um comentário, né, um esclarecimento sobre esse comentário do Nietzsche. Lá, quando eu fiz o vídeo da primeira frase do prólogo, e isso, por sua vez, também remete a uma conhecida passagem de Além de Bem e Mal, do início de Além de Bem e Mal. Quando Nietzsche ele vai colocar, ele vai fazer uma metáfora, né, dizendo que a verdade é uma mulher. E ao longo da história da filosofia, esse bando de filósofos são um bando de conquistadores dos mais desajeitados possíveis. Porque eles tentaram, por todas as maneiras, se aproximar, ficarem junto, conquistarem, chegar, dominar, se apropriar dessa verdade. E essa verdade, como uma mulher sedutora diante de um bando de homens inaptos, né, ela se desviou muito habilmente desses gracejos e dessas iniciativas risíveis e ridículas. Tá? E, bom, o Nietzsche ele faz essa ironia, né? Ele coloca esse comentário irônico, e um dos aspectos principais, a partir dos quais a gente pode entender por que Nietzsche está falando isso,
é justamente esse desprezo pelo corpo, esse excesso de ênfase do ponto de, né, na dimensão racional, na dimensão cognitiva do ser humano. Bom, prosseguindo aqui no nosso texto, então vamos lá. Ora, ao comentar, né, na sequência, aqui ainda no parágrafo 6, depois dessa frase irônica, o Nietzsche ele comenta sobre a concepção schopenhaueriana da arte e a função dessa concepção schopenhaueriana na vida. Nietzsche, quando ele faz esse comentário, ele vai dizer que Schopenhauer ele se manteve orbitando em torno dessa concepção kantiana. Schopenhauer, o próprio Schopenhauer não nega isso. Ele foi fortemente influenciado pela obra kantiana, pelas ideias de Kant. Tá? No entendimento de Schopenhauer, aliás, um dos exemplos que eu citei dessa influência de Kant sobre Schopenhauer é a própria distinção entre fenômeno e coisa em si. Mas, no entendimento de Nietzsche, há também essa apropriação do ponto de partida kantiano para se definir o que é o belo. No entendimento de Schopenhauer, um dos principais benefícios da contemplação estética seria o quê? Seria, de alguma maneira, suprimir temporariamente a força dos desejos e das vontades no ser humano. Quando a gente olha e vê e contempla uma obra de arte que nos encanta, naqueles instantes, daquele êxtase estético, a gente suprime os nossos desejos. A gente fica temporariamente pleno, satisfeito, sem desejar nada. É como se a experiência do belo e do sublime, dessa contemplação, ela nos arrancasse temporariamente desse mundo, no nosso mundo, aonde tudo está sendo determinado, né, está sendo continuamente impulsionado nesse ciclo sem fim da vontade. Tá? E pelo fato da arte suprimir esse império da vontade, vamos falar assim, né, manifestado nos desejos, dos instintos, no entendimento de Schopenhauer, a contemplação estética ela propiciaria uma cessação temporária do sofrimento. Tá? Bom, essa concepção ela se alinha com a perspectiva kantiana, por quê? Porque aqui, tanto para Schopenhauer como para Kant, a arte estaria diretamente vinculada à supressão do interesse. Lembra lá na definição kantiana do que era o belo? É aquilo que, né? Vamos voltar lá. O que é? É o que agrada sem interesse. Ora, para Schopenhauer, essa supressão do interesse, essa supressão do desejo, seria a chave para a valorização da parte dele, né, dessa experiência estética, como esse êxtase que nos livra temporariamente do mundo. Tá? Na sequência, o Nietzsche, e aqui vale mencionar aquilo que eu tinha comentado sobre o fato de que Nietzsche ele olha para as ideias de Schopenhauer para fazer um diagnóstico do próprio Schopenhauer. Ele apresenta a ideia, ele aventa a possibilidade de que a ênfase de Schopenhauer na supressão da vontade como cessação do sofrimento, isso teria a ver com a dificuldade de um jovem na casa dos seus 26 anos, que é aproximadamente a idade aonde Schopenhauer redigiu, né, quando Schopenhauer redigiu a sua principal obra filosófica, ele tinha essa idade. Esse jovem de 26 anos, no entendimento de Nietzsche, é uma idade onde o instinto sexual ele estaria bombando, e esse jovem filósofo ele estaria, portanto, tendo muita dificuldade em lidar com as manifestações desse instinto sexual pujante. Bom, ao falar da supressão da vontade por meio da arte,
No entendimento de Nietzsche, o Schopenhauer teria razão com respeito a ele próprio. Mas ele não teria razão com respeito à natureza do belo, à natureza da experiência estética em si. Tá? Por quê? No fim das contas, né, a defesa por parte de Schopenhauer da concepção kantiana de arte ocorre devido a um interesse, que é o interesse de fugir ao sofrimento. Sofrimento esse, como a gente viu, proporcionado pelo conflito incessante entre as pulsões. Ora, olha que interessante, né? Quer dizer, se no fim das contas o Schopenhauer ele adere à concepção kantiana sobre a arte, né, a respeito da arte, e valoriza a experiência da estética, tendo em vista que ela propiciaria a supressão do sofrimento, então, em última instância, o que Schopenhauer, aquilo que leva, apesar de Schopenhauer publicamente declarar a sua filiação às ideias kantianas, no fim das contas, a experiência do belo em Schopenhauer, ela estaria muito mais ligada à concepção do Stendhal. Né? O que o Stendhal nos disse? Ele diz que o belo é uma promessa de felicidade, diretamente ligada ao interesse humano. Ora, por que Schopenhauer valoriza a arte e a estética? Porque ele tem um interesse específico, cessação do sofrimento. Portanto, né, por trás da máscara fria do desinteresse, há um interesse fervilhante. E essa dimensão das pulsões humanas, por conseguinte, né, é, no entendimento de Nietzsche, algo constitutivo da própria vida. Nós somos irremediavelmente, tá, no entendimento de Nietzsche, vida é vontade de poder ou vontade de potência, tá, e nós somos irremediavelmente marcados por esse conflito de interesses, vontades, etc. Eu não vou ter condições aqui de fazer uma reconstrução e uma explicação completa sobre o conceito de vontade de poder, vontade de potência em Nietzsche. Eu deixo aqui a recomendação para aqueles que ainda não conhecem isso, né, que assistam o vídeo sobre a segunda dissertação da genealogia da moral, parágrafo 12. Né? E como foi visto já, desde o encontro da semana passada, o Nietzsche ele faz várias, agora na terceira dissertação, ele faz várias referências a assuntos que foram tratados na primeira e na segunda dissertação. Conto com a compreensão de vocês a esse respeito. Bom, mas então vamos lá, né? Então, para Nietzsche, essa postura de desinteresse, essa postura dessa suposta racionalidade, tudo isso, no fundo, é a espuminha da cerveja. É a pontinha do iceberg, é a casquinha do ovo, tá? Porque, né, o núcleo duro, a grandeza do iceberg, né, a maior parte do volume do ovo é o quê? É o núcleo. É aquilo que está por dentro. É o que se esconde por baixo da ponta do iceberg, é o que se esconde por baixo da casquinha do ovo. São as pulsões, são os impulsos, os desejos, os interesses fervilhantes. Bom, e aí, no finalzinho aqui, né, o Nietzsche ele retorna à questão da função do ideal ascético. O ideal ascético, para os filósofos, especificamente para Schopenhauer, ele tem uma função. Qual que é a função do ideal ascético para os filósofos? Livrar a pessoa de uma tortura. Vamos nos lembrar que lá no parágrafo 1, agora da terceira dissertação, o Nietzsche ele já tinha mencionado que a função existencial do ideal ascético, quando eu falo existencial aqui, eu me refiro ao problema do sentido da existência. A função existencial do ideal ascético, ela seria o quê? Suprir uma lacuna, tá? Oferecer uma justificativa, um sentido para a nossa finitude, para a vida, para o sofrimento, sem o qual a vida se torna insuportável. O que mostra que a função desse ideal, tanto no caso lá do parágrafo 1, como agora no parágrafo 6, o ideal ascético,
a função dele estaria ligada em maior ou menor grau a algum tipo de a tentativa de mitigar, de diminuir, de eliminar, de atenuar o sofrimento humano. Seja esse sofrimento, no caso do parágrafo 1, um sofrimento de natureza existencial, ou no caso, agora, no parágrafo 6, um sofrimento de natureza pulsional, né, que é como que a gente lida com o império das nossas diferentes vontades e tudo mais. Tá? E aqui, gente, eu acho importante, apesar de que eu, né, fiz a observação sobre a vontade de poder ou vontade de potência, tá? São duas traduções para a mesma ideia. Tá? Não existe, eu pessoalmente não considero que existe uma tradução melhor, uma tradução mais fiel do que a outra. Eu acostumei, né, pelos professores que eu tive, pela minha formação, a ler e entender vontade de poder. Mas existem professores aí, grandes especialistas em Nietzsche, que se referem a esse conceito como vontade de potência. O significado é a mesma coisa. Apesar de eu ter feito aquela primeira observação a respeito do conceito de vontade de poder, dizendo que eu não ia retomar ele aqui, porque é um conceito que se eu fosse explicar aqui, ele ia dar muito pano para manga, tá? Acho que vale a pena fazer uma observação geral aqui sobre o teor da crítica de Nietzsche ao cristianismo e a forma por meio da qual essa reflexão que ele está fazendo agora sobre o ideal ascético, ela se insere nesse contexto maior de crítica ao cristianismo. Tá? A tônica, a gente pode dizer que a tônica central, a característica mais marcante de toda a obra filosófica de Nietzsche é a crítica ao cristianismo. Isso é uma dimensão inegável da sua filosofia. Tá? No entendimento de Nietzsche, o ideal ascético, que como eu havia dito anteriormente, né, ele se constitui no núcleo desta perspectiva de mundo, dessa visão de mundo socrático-platônico-cristã. O que o ideal ascético é, né? Ele é um conjunto de princípios morais que surgiram, ganharam predomínio e foram historicamente defendidos e propagados por indivíduos sofredores. Como a gente já viu aqui, né? Quando Nietzsche fala das duas primeiras funções do ideal ascético, seria suprimir o sofrimento existencial da falta de sentido para a vida e suprimir o sofrimento, a gente pode falar, né, pulsional, orgânico, corpóreo, gerado pelos desejos, pelas vontades, pelos instintos. Tá? A gente associa, bom, então quem é que defende isso? Indivíduos sofredores, pessoas que sofrem. No capítulo O Problema de Sócrates, do livro Crepúsculo dos Ídolos, é um livro que foi publicado depois da Genealogia da Moral, em 1888. Nesse capítulo, a origem da busca pela verdade e a desvalorização da vida física e da vida material, Nietzsche apresenta que isso foi inventado e defendido por Sócrates e por Platão. Por quê? Porque ambos seriam sofredores, degenerados e ressentidos. Nietzsche caracteriza esses filósofos, né, o Sócrates é considerado aí o grande pai, o grande fundador da filosofia, embora o primeiro filósofo, historicamente, né, da filosofia grega, seja Tales de Mileto, mas Sócrates, a importância de Sócrates é tão grande que ele divide, né, a história da filosofia entre os filósofos pré-socráticos e os filósofos que vieram depois de Sócrates. Tá? Bom, Nietzsche ele vai dizer que essas duas figuras-chave dentro da história da filosofia seriam, no fundo, grandes indivíduos degenerados, sofredores e tudo mais. Tá? E a popularidade das ideias socráticas, socrático-platônicas, essa popularidade, ela foi deliberada, essas ideias elas foram apropriadas e deliberadamente propagandeadas e até mesmo impostas às outras civilizações ao longo da história da humanidade, né, depois da institucionalização do cristianismo.
Para Nietzsche, né, repetindo uma coisa que eu já tinha dito lá no primeiro dos nossos encontros, para Nietzsche, cristianismo nada mais é do que platonismo simplificado. Platonismo para as massas, para o povo. Bom, isso continuou, né? O fato do cristianismo ter se tornado predominante nas civilizações ocidentais, isso deliberadamente causou uma degeneração no ser humano, visto que indivíduos que não eram sofredores, fisiopsicologicamente, eles não sofriam, saudáveis, né, os bem-logrados, etc., eles passaram a ter as suas existências deliberadamente transformadas por certos mecanismos da cultura, por certos mecanismos de controle e de disciplina social, que tinham por objetivo transformar esses indivíduos saudáveis em sofredores. O Nietzsche ele vai tematizar isso, por exemplo, no parágrafo 13 da primeira dissertação da Genealogia da Moral, quando ele vai falar sobre a força desses mecanismos da cultura, que seriam justamente esses instrumentos de controle social, de disciplina social, de manipulação do ser humano. Tá? Instrumentos discursivos, na forma de valores, que o Nietzsche ele subsume, né? Ele usa uma expressão para denominar esse conjunto de mecanismos como sendo a moral dos escravos. Tá? E no parágrafo 13 da primeira dissertação, ele tematiza a força desses mecanismos no enfraquecimento e na transformação de toda a humanidade em animais de rebanho. Além disso, vale mencionar aqui também o parágrafo 22 da segunda dissertação da Genealogia da Moral, quando o Nietzsche ele vai dizer que a má consciência cristã, tá? A má consciência aqui, apenas para esclarecer, né, é aquela sensação de consciência pesada. Tá? Seria a nossa instância mental, a nossa instância psíquica do julgamento moral, que faz com que a gente sinta remorso, sinta arrependimento quando a gente não se comporta, quando a gente age de uma maneira moralmente condenável, moralmente indesejável. Tá? Para Nietzsche, o fomento, o estímulo à propagação dessa má consciência cristã, isso seria, no entendimento, ele denomina lá no parágrafo 22, como a pior doença de todas. E aqui, vale frisar, né, que, muito embora o Nietzsche ele entende e ele aceita que a existência de uma maioria de sofredores no mundo é um fato inegável, e fica bem claro aqui, né, Nietzsche ele não se preocupa em modificar isso. Tá? O Nietzsche, a proposta filosófica de Nietzsche, desde o princípio, não é concebida como uma proposta de ação social. Problemas de natureza coletiva, de natureza social, são desprezados por Nietzsche. E da mesma forma como a gente poderia até questionar a generalização que ele faz, né? Ele pega um artista, Wagner, e falando da arte como um todo. Ele pega um filósofo, Schopenhauer, para dizer que está falando da filosofia como um todo. A gente também poderia dizer, poxa vida, né? Mas ao ignorar a dimensão social, a força das coletividades, e incluindo também, né, a ausência da tematização por parte de Nietzsche, de uma reflexão propriamente política, a gente poderia entender isso como uma lacuna no seu pensamento, como um ponto fraco da sua reflexão filosófica. Tá? Esse julgamento, obviamente, cabe a cada leitor, mas o fato é que Nietzsche não está preocupado com questões de natureza social. Pelo contrário, toda hora que ele se refere a isso, é com o maior desprezo. Ele fala, olha, eu não estou nem aí para as massas. Tá? Então, embora ele reconheça que a maior parte da população mundial é composta por sofredores, ele não está nem aí com isso. O que ele busca, no fim das contas? Ele busca uma nova transformação dos valores, mas essa transformação dos valores, desde sempre, ela é concebida por Nietzsche como sendo uma transformação de alcance limitado. Tá? O objetivo de Nietzsche, o alvo de Nietzsche, o público de leitores para os quais ele está discursando, né,
É quem? Os poucos saudáveis. Tá? Uma pequena minoria de indivíduos saudáveis que, no entendimento de Nietzsche, eles não se conformariam, eles não querem viver existências limitadas como seres humanos medíocres, como seres humanos, né, dominados socialmente, religiosamente, moralmente. Tá? Seria essa minoria de pessoas que não quer negar as suas próprias vidas, não deseja se submeter a valores externos que são impostos, né, como sendo supostamente considerados como eternos, sagrados, bons em si mesmo, etc. É para esse público que Nietzsche se dirige. Tá? E é para esse público que Nietzsche vai fazer a proposta, né, a sua proposta ética, vamos falar assim, de superação desta unilateralidade socrático-platônico-cristã. E com isso, eu encerro aquilo que eu havia preparado para conversar com vocês sobre o parágrafo 6. Ariel pergunta: qual a diferença entre a vontade de potência em Nietzsche e o conceito de vontade em Schopenhauer? Bom, Ariel, essa é uma pergunta e tanto, tá? Eu recomendaria que você, em princípio, eu pediria para você assistir o vídeo onde eu falo sobre a vontade de poder, vontade de potência. Ariel, de modo geral, essa é uma pergunta cuja resposta, ela não é uma resposta exata. Ela varia de acordo com o intérprete. Existem intérpretes, existem artigos, existem trabalhos que buscam aproximar as ideias de Nietzsche e Schopenhauer. E nesse sentido, haveria aí uma tendência a enfocar muito mais esse grau de influência do que o distanciamento. Dizendo, por exemplo, tá, que tanto Nietzsche como Schopenhauer consideram que o ser humano ele é muito mais determinado. O nosso comportamento, as nossas decisões, as nossas atitudes, a nossa vida em geral, ela é muito mais determinada pelas pulsões, pelos instintos, pelos impulsos, e que a nossa dimensão racional, ela, no fim das contas, é só a espuminha da cerveja, é só a pontinha do iceberg. Tá? Ela determina a nossa vida e tem a força de mudar as nossas ações muito pequena. Nesse ponto, com certeza, ambos estão dizendo a mesma coisa. Schopenhauer, ele tem por objetivo, desde sempre, e ele assume que ele está fazendo metafísica. O que ele quer é dizer qual é a essência do universo. E ele diz, é a vontade. Se a gente for... Por outro lado, Nietzsche é um filósofo profundamente crítico da metafísica. Porque ele vai dizer que, no fim das contas, a metafísica é uma grande ilusão, né? Só que quando Nietzsche fala da metafísica, ele não se refere tanto a esse discurso sobre a essência do universo. Mas quando Nietzsche critica a metafísica, ele está criticando a perspectiva de mundo segundo a qual toda a realidade que nós enxergamos ela estaria dividida em dois mundos. Um mundo suprassensível, que dentro da linguagem religiosa é o reino dos céus, é o mundo espiritual, enfim, a vida dos santos, né, o além religioso, e que na filosofia platônica seria o mundo das formas perfeitas e imutáveis, e de outro lado, uma realidade material, corpórea, perecível, imperfeita, na qual, né, nós vivemos, morremos, existe o erro, existe a injustiça e tudo mais. Quando Nietzsche critica a metafísica, Nietzsche critica justamente essa divisão da realidade em dois mundos. Se a gente considerar, então vamos lá, né? Se a gente considerar que Nietzsche, ele ao falar, ao dizer, olha, toda vida
é vontade de poder. Toda vida é vontade de potência. Se a gente considerar que, ao tentar dizer qual que é a essência, entre aspas, da vida, desse fenômeno chamado vida, Nietzsche estaria fazendo, entre aspas, metafísica, né? Todo mundo que tenta dizer o princípio ordenador do fenômeno vida estaria fazendo por si só um discurso metafísico, então não há muito o que fazer, né? E aí realmente a gente poderia dizer, bom, então Nietzsche ele ainda está mergulhado na metafísica e, portanto, a vontade schopenhaueriana, ela teria uma forte influência, uma influência decisiva sobre a forma por meio da qual Nietzsche diz o que é o mundo. Em outras palavras, haveria pouquíssima diferença entre vontade de potência ou vontade de poder e a vontade schopenhaueriana. Por outro lado, né, e essa é uma concepção que ela se aproxima muito da interpretação desenvolvida por um outro filósofo alemão do século XX, chamado Martin Heidegger. Tá? O Heidegger ele vai dizer, olha, o Nietzsche foi o último grande metafísico. Todavia, há uma outra interpretação possível, que busca enfatizar muito mais a diferença entre o que Nietzsche está dizendo e o que Schopenhauer está dizendo. Porque para Nietzsche, né, a noção de vontade de poder ou de vontade de potência, ela seria muito mais, né, no entendimento desses intérpretes, e aqui eu deixo como exemplo dessa leitura, que é uma leitura bastante determinante entre os pesquisadores de Nietzsche, um texto de um comentador alemão chamado Wolfgang Müller-Lauter. Tá? É um livrinho curto, que na verdade é um artigo que foi publicado no Brasil na forma de um livrinho curto, que se chama A Doutrina da Vontade de Potência em Nietzsche, ou A Doutrina da Vontade de Poder em Nietzsche. E é uma interpretação diferente que busca justamente afastar Nietzsche desse rótulo da metafísica. Por quê? Porque no entendimento de Müller-Lauter, o que ele nos afirma seria o seguinte, que a expressão vontade de poder ou vontade de potência, ela serve muito mais para qualificar alguma coisa do que para dizer o que essa coisa é. Em outras palavras, para a gente tentar usar como exemplo, né? Se eu vou dizer o que é isso aqui, eu uso o substantivo caneca. Se eu for qualificar o que é isso aqui, eu vou dizer grande, pequena, feia, bonita, preta, escura, né? Feita de cerâmica, etc. No entendimento de Müller-Lauter, e aqui obviamente eu estou simplificando bastante, né, a ideia do Müller-Lauter, mas a ideia da vontade de poder ou vontade de potência em Nietzsche, ela se situaria muito mais no âmbito da qualificação do real, do que da descrição da essência da realidade. Em outras palavras, o Nietzsche, ele está interessado muito mais em mostrar, não em dizer o que são essas forças, as diferentes forças que se manifestam em instintos, interesses, manifestações de poder, impulsos, desejos, né, em todas as suas derivações possíveis. O Nietzsche está muito mais interessado em dizer como é que se dá a interação entre essas forças, entre esses interesses, entre essas pulsões, tanto de natureza orgânica como de natureza psíquica, as quais, é importante frisar, né, esses desejos, esses impulsos, eles, por um processo de refinamento, por um processo de espiritualização, esses impulsos e essas pulsões, eles criam, eles são transformados, são a matéria-prima a partir da qual são criados os valores. Isso, inclusive, é uma das premissas da própria genealogia da moral. Tá? Isso está colocado, por exemplo, no parágrafo 6 do Além de Bem e Mal, e é um pressuposto a partir do qual Nietzsche vai refletir sobre a criação dos valores, sobre o predomínio de certos valores,
tanto na primeira dissertação da genealogia da moral, como na segunda dissertação. Enfim, né? Aí você poderia dizer, mas isso é só uma diferença retórica, uma diferença sutil, e não sei o quê, e no fim das contas, Nietzsche está interessado em descrever o que é esse fenômeno vida. Sim, ele está interessado em descrever o que é o fenômeno vida. Né? Se isso é metafísica ou não, depende do que você entende por metafísica. Tá? E, a partir disso, a gente, de ser metafísica ou não, a gente pode, interpretativamente, aproximar Nietzsche de Schopenhauer ou distanciar Nietzsche de Schopenhauer. Tá? Enfim, fiz um resuminho aqui, eu espero ter deixado um pouco mais esclarecido isso. Vamos seguir aqui. Giovanni coloca: se não estou enganado, Heidegger interpreta essa crítica como sendo uma tentativa muito boa, que, no entanto, caiu também numa metafísica. Giovanni antecipou aquilo que eu havia colocado na minha resposta. Exatamente, Giovanni. É isso mesmo. Bom, pessoal, se houverem mais perguntas, por gentileza, usem o chat. E eu vou passar agora para o parágrafo 7. Tá? Bom, parágrafo 7, ele continua tratando... gente, uma observação importante que eu esqueci de mencionar no início da minha fala. Essa reflexão que Nietzsche faz sobre a importância, o papel e a presença do ideal ascético entre filósofos, ou na filosofia, é uma temática que se estende do parágrafo 5 até aproximadamente o parágrafo 10. Então, a gente não vai terminar esse assunto no encontro de hoje. A gente só vai terminar esse assunto no próximo encontro. Ao contrário do que aconteceu com a arte, né? Porque a reflexãozinha foi mais curta, finalizou exatamente no parágrafo 4. Bom, continuando aqui, né? Então, uma forma de vontade de poder, ou uma forma de vontade de potência. O ideal ascético, a manifestação do ideal ascético entre os filósofos, ou a valorização do ideal ascético por parte de Schopenhauer, seria, no fundo, uma forma de vontade de poder. O Nietzsche ele começa o parágrafo 7 tratando diretamente, em continuidade, com aquilo que ele havia, a última frase que ele havia colocado lá no parágrafo 6, quando ele vai dizer, né, que a função do ideal ascético para Schopenhauer é se livrar de uma tortura, né, do império da vontade do ser humano. Depois dele ter falado, né, de livrar-se da tortura, o Nietzsche ele vai suavizar um pouco a força das palavras, referindo-se ao Schopenhauer, né, como uma personalidade, um sujeito polemista, um sujeito brigão, um compulsivo por brigas, né, que se alimentava da raiva que ele tinha contra o Hegel, da raiva que ele tinha contra as mulheres, contra a sensualidade e etc. E aqui, né, existem várias anedotas aí sobre a vida do Schopenhauer, dizendo que ele era um sujeito profundamente antipático. Ele tinha uma rivalidade com o Hegel durante a maior parte da vida do Schopenhauer, né? O Hegel era considerado o maior e mais importante filósofo da Alemanha. E os dois lecionavam na mesma universidade. E o Schopenhauer fazia questão de, né, agendar as aulas dos cursos dele no mesmo dia e na mesma hora da aula do Hegel, para disputar o espaço, né, com o Hegel. E, obviamente, a imensa maioria dos alunos ia assistir a aula do Hegel. E tinha apenas uma minoria de alunos que ia assistir às aulas do Schopenhauer. Na verdade, o florescimento da filosofia do Schopenhauer só aconteceu basicamente depois da morte do Hegel. O Hegel morreu antes do Schopenhauer. E enfim, né, ele era um sujeito bastante mal-humorado, tem várias anedotas aí de brigas que ele tinha com mulheres e tal. Ele era um cara totalmente misógino, tá? Aquilo que Schopenhauer escreve sobre as mulheres, assim, são frases terríveis. E o Nietzsche se apropria dessas anedotas, né, para falar, né, que essa tortura do sofrimento, essa coisa do Schopenhauer, no fundo nem era tão hard assim, porque ele até gostava de uma briga. Ele era aquele sujeito que dava um boi para entrar na briga, mas dava 10 para não sair. Né? E
o Nietzsche ele continua, né, falando que esse impulso do Schopenhauer em se contrapor aos seus desafetos, ele servia para Schopenhauer como um motivo a mais para viver, né? Fazendo uma paródia, né, daquele filme, a produção do Stanley Kubrick, né, O Nascido para Matar. A gente pode dizer que Schopenhauer era um filósofo nascido para brigar. Tá? E, na sequência, a gente vê um comentário tipicamente machista do Nietzsche aqui no parágrafo 7. Tá? Tanto no parágrafo 7 como no parágrafo 8, a gente vai ver que o Nietzsche ele coloca vários comentários bastante machistas aqui, e aqui é importante frisar que o Nietzsche, como basicamente todo filósofo europeu da segunda metade do século XIX, né, ele era um homem do seu tempo. Tá? Ele era realmente machista. Ele coloca aqui, né? Sobretudo, não subestimemos o fato de que Schopenhauer, que tratava realmente como inimigo pessoal a sexualidade, necessitava de inimigos para ficar de bom humor. E aí ele coloca entre parênteses aqui, né? Incluindo o seu instrumento, né? Instrumento da sexualidade, a mulher, né? Esse instrumento do diabo, né? Como se a vida das mulheres fosse só reprodução e fazer sexo, né? Quer dizer, Nietzsche ele desvaloriza claramente aqui a capacidade feminina de elaboração, né? de raciocínio, num preconceito típico dos homens do século XIX, de que as mulheres seriam intelectualmente inferiores aos homens, de que não teriam capacidade de reflexão e tudo mais. Tá? Bom, saindo, na sequência, depois, né, feita essa observação sobre esse comentário machista do Nietzsche, saindo, o Nietzsche ele busca sair do particular para o geral. Tá? Ele passa a tratar do tipo filosófico, né? Aproximando esse tipo filosófico do tipo sacerdotal. Quando ele faz isso, ele aponta que o repúdio à sensualidade, não apenas ao desejo sexual em si, mas a todo tipo de fenômeno, aos desejos, às vontades do corpo físico. Quando ele fala, portanto, desse repúdio à sensualidade, ele está falando nesse sentido mais amplo. Né? Ele está colocando que esse repúdio à sensualidade seria uma característica geral deste tipo humano. Tá? E aqui vale uma observação importante, né? Como assim, professor, o tipo filosófico, o tipo sacerdotal? Isso é uma coisa que o Nietzsche ele vai desenvolver com mais clareza, de forma mais minuciosa, na primeira dissertação da genealogia da moral, quando ele vai contrapor a moral dos escravos e, do outro lado, a moral dos nobres. Ele vai fazer uma tipificação de dois tipos de constituições, de dois tipos de naturezas fisiopsicológicas. De um lado, um tipo de natureza fisiopsicológica voltada para a ação, para a atividade. Seria o tipo humano guerreiro, seria o tipo humano o aventureiro, o conquistador, o valente, né, o forte, aqueles seres humanos que buscam externalizar, né, a sua força física, a sua brutalidade, os seus afetos de conquista. E de outro lado, o tipo sacerdotal, que seria um tipo fisicamente inibido, seria um tipo voltado à introspecção, à inibição e, portanto, mais propenso à atividade reflexiva. Eu não vou ter condições também de me aprofundar aqui, mas aí eu recomendaria os primeiros parágrafos da primeira dissertação da genealogia da moral, que seriam ali os parágrafos 5, 4, 5 e 6, tá? Onde Nietzsche faz essa tipificação dos seres humanos. Bom, ele retoma aqui o tipo humano sacerdotal e vai dizer que o tipo humano filosófico, né, o tipo filósofo, o homem filosófico, tá, ele teria como característica comum a esse tipo sacerdotal o repúdio à sensualidade. Tá? E aqui ele coloca, né, uma citaçãozinha aqui que vale a pena mencionar,
Deixa eu só encontrar aqui. Está aqui no parágrafo 7, né? Existe incontestavelmente, desde que há filósofos na Terra, e em toda parte onde houve filósofos, uma peculiar irritação e um rancor dos filósofos contra a sensualidade. E aí ele vai dizer, né, que o Schopenhauer é apenas, né, a sua mais eloquente erupção, é apenas um caso exemplar. E ele prossegue. Existe igualmente uma peculiar parcialidade e uma peculiar afeição dos filósofos pelo ideal ascético. E sobre isso, e diante disso, não há como se iludir. E aqui, gente, a gente poderia falar, poxa vida, né? Mas se o Nietzsche ele vai colocar que o ideal ascético, né, ele é o núcleo da moralidade socrático-platônico-cristã, e ele teria nascido, né, de acordo com o capítulo do Problema de Sócrates, do Crepúsculo dos Ídolos, o ideal, a defesa do ideal ascético, essa postura ascética perante a vida, teria nascido com Sócrates e os filósofos pré-socráticos. Tá? Bom, para responder essa pergunta, vale a pena mencionar aqui um outro texto bastante interessante de Nietzsche. É um livro chamado A Filosofia na Época Trágica dos Gregos, ou A Filosofia na Idade Trágica dos Gregos. Apenas a título de curiosidade, foram poucos os filósofos que, ao longo da história da filosofia, se dedicaram a ler, comentar e estudar os escritos dos pré-socráticos. A gente pode citar basicamente 3 grandes nomes. O primeiro deles é o Aristóteles, que em várias obras do Aristóteles ele faz comentários e referências a certas ideias de filósofos pré-socráticos. O segundo deles seria o Hegel, né? E aí a gente tem, né, dentro das preleções do Hegel sobre a história da filosofia e tudo mais, ele faz também um comentário sobre vários filósofos pré-socráticos. E o Nietzsche, nesse livro. Nesse livro, é curioso, porque quando ele faz o comentário sobre o Parmênides, né, e ele tematiza muito a oposição entre o Parmênides e o Heráclito, ele vai apresentar o Parmênides, né, como com a mesma roupagem, né, ou com as mesmas palavras que ele posteriormente utilizaria para descrever o Sócrates. Tá? A filosofia do Parmênides como uma filosofia fria, como uma filosofia descolada da vida, como uma filosofia que está muito mais focada, né, no além e né, numa outra realidade e tudo mais, e que não representaria, né, não estaria, digamos assim, não corresponderia à multiplicidade das transformações que caracterizam a vida orgânica. Tá? E, né, tendo em vista, aqui vale uma outra observação interessante, né? Nietzsche ele faz essa aproximação entre o tipo sacerdotal e o tipo filosófico. Mas, tendo em vista que o surgimento das religiões aconteceu historicamente muito antes do surgimento da filosofia, né? O surgimento das religiões, diferentes tradições religiosas, elas remontam a épocas muito mais antigas do que aquilo que canonicamente se considera como sendo a origem da filosofia grega, ali em meados, né, do século V, do século IV, antes da era cristã. Tá? Ora, tendo em vista que o surgimento das religiões ocorreu muito antes do surgimento da filosofia, a gente pode concluir que essa apresentação que o Nietzsche faz da figura do filósofo como pertencente ou como sendo derivada, entre aspas, do tipo sacerdotal, né, isso, né, seria uma derivação de um tipo humano um tipo de vida humana, vamos falar assim, um tipo de existência humana mais propícia à vida contemplativa, que nas comunidades primitivas, né, enfim, até mesmo nas tribos, em todo o período civilizatório
antes da invenção da escrita, exerceram a função ali de líderes religiosos, de orientadores religiosos, etc., tá? E que, posteriormente, com o advento da escrita e tudo mais, na Grécia, uma série de condições de natureza social, de natureza econômica e política, deram origem àquilo que hoje a gente entende como sendo os filósofos. Apenas a título de curiosidade aqui, gente, se a gente for ver na história de vida dos filósofos mesmo, foram poucos os filósofos que tiveram, digamos assim, algum tipo de destaque ou algum tipo de atividade mais mundana, entre aspas, tá? Por exemplo, o René Descartes, né? O René Descartes, ele teve um período da vida dele que ele lutou como soldado mercenário, tá? Mas a imensa maioria dos filósofos, né, dos grandes filósofos aí na história da filosofia, eles passaram a vida estudando, sendo professores, ensinando, né, tutores, coisas desse tipo, tá? Um outro que se destaca aqui, né, nessa vida, nesse aspecto da vida mundana, é o Wittgenstein. Ele lutou na Primeira Guerra Mundial. Inclusive, ele recebeu várias medalhas devido à sua bravura, devido à sua coragem durante a atuação dele como soldado voluntário na Primeira Guerra Mundial. Tá? Eu estava dando uma pesquisadinha, né? Tem até um determinado momento, salvo engano, foi em meados de 1916, no meio da Primeira Guerra Mundial, aonde o Wittgenstein ele exerceu uma determinada função dentro do exército, do regimento de artilharia ao qual ele pertencia, que era uma função assim extremamente arriscada, e ele foi lá e fez, né? Porque tinha a chamada terra de ninguém, né? O que acontecia? Deixa eu tentar usar como exemplo aqui, né? Vamos imaginar aqui que esse celular aqui seja as trincheiras do exército A e aqui seriam as trincheiras do exército B. Esse intervalinho aqui é a chamada terra de ninguém, né? Que era uma era uma extensão de terra marcada por crateras de bombas, morteiros, minas terrestres, cheio de corpos ali, crateras cheias de lama, né? Enfim, naqueles filmes e nas imagens da Primeira Guerra Mundial, a gente vê principalmente essas imagens da terra de ninguém. Tá? Os regimentos de artilharia, os canhões, obviamente, eles ficavam na retaguarda, né? Aqui na frente ficava a infantaria, né? Os soldados mesmo, caminhando a pé. A artilharia ficava mais para trás, né? Porque eram canhões de longo alcance. Só que esses canhões, pelo fato deles ficarem distantes vários quilômetros da linha de frente, precisava ter o quê? Um soldado, um ou mais soldados desse regimento de artilharia, que iam lá para o meio da terra de ninguém, em postos de observação avançada. Eles ficavam escondidos no meio desse monte de crateras, minas, né? Pedaço de morteiro que caiu e não explodiu direito. Os caras se arriscavam lá no meio, e inclusive ao alcance do fogo, né? De metralhadoras e armas do pessoal que estava desse lado aqui, para observarem com mais proximidade, para localizarem, né, quais que seriam os alvos mais, como é que vamos colocar, né, quais que seriam os melhores alvos, e sinalizarem isso para a galera que estava a quilômetros de distância aqui atrás. Né? Como na Primeira Guerra Mundial não existia ainda a comunicação por rádio, né? A comunicação por rádio ela acontecia por meio de fios, né? O telégrafo. Eu presumo e imagino que como que acontecia essa indicação, né? Por exemplo, sei lá, os caras davam, por exemplo, algum tipo de fumaça colorida, né? Algum tipo de bomba de fumaça ou algum tipo de produto ali que gerava algum sinal visível, luminoso, né? Mais ou menos numa determinada direção. E aí os caras que estavam no canhão lá, a quilômetros de distância, falavam, ó, aponta o canhão na direção daquele coluna de fumaça lá. E disparavam para lá. Né? Só que, com o tempo, né, obviamente os soldados que estavam desse lado aqui, que eram soldados que sofriam o fogo do canhão, eles identificavam, né, falavam, pô, tem um cara acendendo fogo lá naquele canto, ó.
tem uma fumaça colorida lá, vamos jogar uma granada lá também. Né? Enfim, né, o Wittgenstein, imagina que servicinho miserável, né, que o cara fazia no meio da guerra. E o Wittgenstein, ele exerceu essa função e ganhou medalha e tudo mais, tá? E apenas uma outra curiosidade aqui, né? A gente tem um outro filósofo que se destacou também bastante, né, na vida mundana, por assim dizer, né? Que foi o Albert Schweitzer. Tá? Aqueles que são do Rio de Janeiro aqui já devem ter alguma familiaridade com esse nome, porque no Rio de Janeiro existe um hospital público chamado Hospital Albert Schweitzer. Tá? O Albert Schweitzer ele foi um filósofo, um músico e um médico, né? Que ele desenvolveu uma reflexão filosófica, né? Um livro tratando principalmente sobre a ética. Ele é um filósofo do século XX, mas ele, depois que ele escreveu o livro dele sobre a ética, ele, né, era um filósofo profundamente cristão, né, protestante e tudo mais. Ele foi para a África e fundou um hospital na África. E passou o resto da vida lá, praticamente nessa obra, né, curando as pessoas lá, tratando as pessoas nesse hospital na África. Posteriormente, na década de 50, salvo engano, 1952, ele foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz. E esse hospital, essa iniciativa do médico Albert Schweitzer, e filósofo também, ela é reconhecida no mundo todo, ele é reconhecido no mundo todo como um dos precursores, por exemplo, do que hoje a gente tem os Médicos Sem Fronteiras. Tá? Enfim, é uma obra filosófica interessantíssima do Albert Schweitzer. Eu, particularmente, sou apaixonado por ele também, né? Sou meio suspeito para falar. Mas, se a gente for pensar, por exemplo, agora, né, na vida do próprio Nietzsche, quando o Nietzsche ele tinha ali os seus 25, 26 anos, por ocasião da Guerra Franco-Prussiana, né, vamos nos lembrar, né, que o Império Alemão ele se unificou em 1871, depois do término da Guerra Franco-Prussiana, que era o quê? O Reino da França contra o Reino da Prússia. Porque o Reino da França, né, entendia que seria uma ameaça para a França se a Alemanha se unificasse num único reino. Essa guerra, que começou em 1870 e terminou em 1871, ela motivou o jovem Nietzsche a se alistar como voluntário. Ele se alistou como enfermeiro voluntário, para servir, obviamente, não na linha de frente, né, mas nos hospitais, lá na retaguarda. Só que a atuação de Nietzsche foi um fracasso, porque ele, depois de poucos meses, ele contraiu uma disenteria e ficou doente até o final da guerra. Quer dizer, ele que tinha se voluntariado para ser enfermeiro, acabou ficando doente. E a gente vê outras atrapalhadas, né, outros fracassos assim de Nietzsche. E aqui, né, a gente em se tratando dessa tematização que o Nietzsche faz da vida contemplativa desse tipo filosófico, tá? A gente poderia aplicar essa mesma afirmação, tá? Do rancor dos filósofos contra a sensualidade, dessa afeição dos filósofos pelo ideal ascético ao próprio Nietzsche, né? Como talvez, não sei, né? Aqui eu estou tentando tomar o próprio Nietzsche como objeto das suas reflexões. Eu estou usando as afirmações do Nietzsche para tentar avaliar o próprio Nietzsche. Tá? O Nietzsche, ele foi um cara solitário a vida inteira. E todos os contatos que o Nietzsche teve com mulheres foram fracassos retumbantes. Nietzsche viveu uma vida solitária, com poucos amigos. Teve um fracasso, né, nas duas tentativas que ele pediu a Lu Salomé em casamento. A Lu Salomé era uma jovem russa, né, uma intelectual russa. Depois ela se tornou uma filósofa. Ela conviveu um período da vida dela com Nietzsche. Depois ela conviveu um período da vida dela com Freud. E posteriormente ela desenvolveu uma série de reflexões filosóficas. Tá? Isso no início, no finalzinho do século XIX, início do século XX. Tá? E
a gente pode, né, aplicar todas essas afirmações que o Nietzsche está fazendo aqui sobre esse tipo filosófico para tentar avaliar o próprio Nietzsche, né? Inclusive, por exemplo, quando ele vai falar mais para frente sobre que os filósofos teriam um certo horror ao casamento, quando Nietzsche vai fazer uma piada com Sócrates, tá? Eu queria convidar vocês para fazer esse tipo de reflexão posteriormente. Mas vamos lá. Prosseguindo aqui, o caso do Sócrates casado, né, quando ele coloca aqui que os filósofos, né, aqui ao longo do parágrafo 7, né, ele vai descrevendo justamente essa característica desses tipos filosóficos, tá? Que os filósofos, eles buscariam se afastar da vida, eles buscariam, né, um tipo de vida solitária, né, e tudo mais, e ele coloca aqui, de tal maneira o filósofo tem horror ao casamento e a tudo o que a ele poderia conduzir. O casamento como obstáculo e fatalidade em seu caminho para o óptimo. O que seria esse óptimo? Seria a condição de vida mais favorável para a criação e a reflexão filosófica. E ele prossegue. Qual grande filósofo foi casado? Heráclito, Platão, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Schopenhauer não o foram. Mas, mais ainda, nós não podemos sequer imaginá-los casados. Um filósofo casado é coisa de comédia. Eis a minha tese. E aquela exceção, né, o Sócrates era casado, né? O malicioso Sócrates parece ter se casado por ironia, justamente para demonstrar essa tese. Né? O caso do Sócrates casado, no entendimento de Nietzsche, e a gente, com base naquilo que a gente já viu lá nos parágrafos de 1 a 4, a gente pode afirmar que esse mesmo caso de Sócrates casado exemplificaria aquilo que o Nietzsche esperaria da possibilidade do Parsifal, do Wagner, ser um grande finale. Se, ao fazer o Parsifal, o Wagner tivesse, né, encarado o Parsifal com esse olhar irônico. Se o Wagner fosse um artista capaz de rir da própria arte. E aqui, obviamente, eu estou fazendo uma associação com a leveza, aquela leveza lá que o Nietzsche tematiza lá no epílogo. Né? Eu só acreditaria num Deus que fosse capaz de dançar, que é uma sentença que está no mesmo capítulo do Zaratustra, da onde foi tirada a frase do epílogo. Né? Porém, como foi visto nos parágrafos de 2 a 4, no entendimento de Nietzsche, Wagner nunca chegou a ser um grande artista, um espírito livre nesse sentido nietzschiano. E aqui, né, o Nietzsche ele é muito prolífico ao julgar os outros com esses olhos de médico da cultura, tentando analisar os seus discursos para fazer um diagnóstico. Mas será que nós não poderíamos, da mesma forma, fazer esse diagnóstico com o Nietzsche? Né? Da mesma forma como ocorreu com os sacerdotes, que o Nietzsche nos apresenta lá no primeira dissertação da genealogia da moral, parágrafos de 6 a 8, quando ele está falando da primeira transvaloração de todos os valores, também os filósofos buscam formas de expandirem as suas respectivas vontades de poder ou as suas respectivas vontades de potência. No entendimento de Nietzsche, isso seria característico de todo ser vivo. Tá? Todo animal, portanto, e também, né, ele cita aqui, todo animal, portanto, e também a besta filósofo, busca instintivamente um óptimo de condições favoráveis em que possa se expandir inteiramente a sua força e alcançar o seu máximo de sentimento de poder. A respeito dessa frase, vale mencionar aqui 2 pontos interessantes. O primeiro é a crítica de Nietzsche a Darwin. Tá? Não se trata, no entendimento de Nietzsche, a força motriz por trás da dinâmica dos ecossistemas e da vida natural não seria, tal como Darwin nos apresenta, a luta pela sobrevivência. No entendimento de Nietzsche, trata-se de uma luta pela maximização do poder,
pela maximização das próprias potencialidades. Esse impulso de maximização do poder, de maximização das próprias potencialidades, né, que é o que caracteriza toda vontade de poder ou toda vontade de potência, ele pode, inclusive, levar à aniquilação do próprio indivíduo. É por isso que, para Nietzsche, né, a compreensão que Darwin nos apresenta da natureza como sendo marcada pela luta pela sobrevivência, para Nietzsche, lutar pela sobrevivência é muito pouco. Tá? Bom, depois de ter falado sobre que o fato dos filósofos valorizarem essa vida ascética, no fundo, é uma manifestação da sua própria vontade de poder, da sua própria vontade de potência, o Nietzsche, ele complementa o sentido da resposta que ele havia elaborado no parágrafo anterior. Né? Qual é o sentido do ideal ascético para os filósofos? É um modo de afirmação da sua própria existência. De qual existência? A existência sacerdotal. Aquilo que a gente pode se referir como sendo a vida contemplativa. O sentido dessa última afirmação, por fim, né, já avançando aqui para o finalzinho do parágrafo 7, o sentido da última afirmação que o Nietzsche nos coloca aqui, que é: pereça o mundo, faça-se a filosofia, faça-se o filósofo, faça-se eu. Né? O sentido da afirmação da existência desse tipo humano, sacerdotal contemplativo, do tipo filosófico, se dá pela via da negação dos instintos, da negação dos impulsos e dos desejos ligados ao corpo, de forma que outros instintos possam predominar. Quais outros instintos possam predominar? O domínio sobre os outros, a vaidade intelectual. Tá? É por isso que pereça o mundo, quer dizer, pereça o mundo do corpo, o mundo corpóreo, o mundo dos instintos, o mundo dos impulsos e dos desejos, das vontades, e faça-se a filosofia, faça-se o filósofo, afirme-se a vontade de poder daquele filósofo. Deixa eu só ver aqui, o Ricardo Oliveira comenta: o próprio Platão ganhou esse nome por causa do tamanho do corpo dele. Sim, né? Mas apesar de ter um corpo grande, né, ombros largos, o Platão, quando ele se aventurou a atuar na vida mundana, né, quando ele foi lá para Siracusa tentar ensinar filosofia para o tirano de Siracusa, ele foi escravizado. E os discípulos de Platão tiveram que comprar o Platão, né, para que ele pudesse depois voltar para Atenas e ser libertado. Então, mas é isso, gente. Nós temos realmente poucos exemplos de filósofos com algum tipo de atuação significativa, né, que a gente poderia denominar de vida ativa, em contraposição a uma vida contemplativa. Meus queridos, minhas queridas, se não temos mais perguntas, se não temos mais comentários, eu agradeço a todos vocês pela paciência, pelo interesse, pela participação. Desejo a todos vocês uma boa semana, bons estudos e espero contar com a presença de vocês na semana que vem. Um grande abraço, se cuidem e até mais. Boa noite.